Chegou proposta na mesa. CSKA de Moscou envia proposta oficial por Matheus Gonçalves. Flamengo se preparando para o confronto contra o Atlético Mineiro. Atualização sobre Nicolás de la Cruz. Tá? Isso e muito mais aqui agora no nosso canal. Só que eu convido você aí, quem não é inscrito, vamos fazer o seguinte, galera. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve nele, dá aquela moral pra gente, tá? Aciona o sino das notificações, fazendo isso você estará ajudando o canal. Você que já é inscrito, deixa aquele joinha bacana aí também. E vamos, que a gente tem muita notícia aqui nessa manhã de terça-feira. Bem, vamos começar falando aí sobre uma notícia boa, né? Sobre Nico de la Cruz. De la Cruz volta aí aos treinamentos aí com o elenco do Flamengo. O jogador voltou a treinar separado, tá? Só que ele já voltou para o campo, isso é uma boa, isso é uma ótima. Nico tem evolução aí física, tá? E voltou a treinar em campo aí após tratar inflamação no joelho. O meia ainda trabalha aí separado e será reintegrado ao grupo de forma gradual, ou seja, a partir do momento em que o De La Cruz tiver evoluído 100%, aí sim a comissão técnica do técnico Felipe Luiz eles vai reintegrar o jogador para treinar com os demais jogadores ali, para não sobrecarregar o jogador aí na sua recuperação, né? Então, De La Cruz está de volta aí aos treinamentos, é uma boa, né, uma boa notícia aí para a nação rubro-negra e para o próprio jogador, que depois de grande polêmica estará de volta aí aos gramados. Bem, e amanhã tem Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de volta aí da Copa do Brasil. Primeiro jogo deu Atlético 1-0, né? E o técnico Felipe Luiz ontem já preparou aí, né, alguns treinamentos ali, né? Hoje vai ter treinamento aí, o Flamengo vai embarcar para BH, ali onde vai fazer a concentração. E o Jorge Carrascal, ele também foi apresentado ontem, né? O Jorge Carrascal foi apresentado ontem, ele treinou já após a apresentação, né? É uma ótima notícia, aí os jogadores, assim que ele for registrado no BID, ele poderá jogar os jogos já com o Flamengo, já poderá estrear. Além do Jorge Carrascal, também tivemos o Cebolinha e o Michael, tá? Eles entraram em campo aí para treinar também, jogadores que estavam lesionados, né? E estão de volta aí. Lembrando que o Michael e o Cebolinha não têm, né, futuro definido aí no Flamengo, se vai ficar no Flamengo ou se vai sair. Ainda continuando aqui falando sobre jogadores que vão ser reintegrados no clube, o Flamengo consegue a desconvocação de 2 zagueiros, tá? O Flamengo obteve a desconvocação dos zagueiros Iago e João Vitor, dos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Tá? Em reta final aí da temporada, aí, o Felipe Luiz deseja contar com a dupla à disposição e o Flamengo ainda enfrentará também aí, nesse mês ainda o Barcelona no dia 23 de agosto aí, pelo Mundial de Clubes. Então, o Felipe Luiz pediu aí a comissão, a diretoria do Flamengo para pedir essa desconvocação desses 2 atletas aí que vão se reintegrar aí, vão voltar do amistoso aí, vão recompor o elenco do Flamengo, tá? Antes de falar do Matheus Gonçalves, vamos falar sobre as contratações recentes do Flamengo aí, né? O Flamengo que fez contratações unânimes aí. Dizer que ainda pensavam em evoluir fisicamente, né? Principalmente Saul e Emerson Royal, mas isso não impediu aí que eles já fossem lançados aí por Felipe Luiz nos 2 últimos jogos. O Flamengo, ele fez o seguinte, os torcedores, eles não pensavam que o Felipe Luiz já ia de cara jogar o Emerson Royal como titular absoluto, até porque o jogador ficou muitos dias machucado, né, de fora do time do Milan. Jogou o jogador de titular no último domingo. O Saul já vem entrando aí nas 2 últimas partidas também. Assim como o Samuel Lino estreou bem no primeiro jogo. No segundo jogo eu já achei o Samuel Lino mais apagado. Então, gente, esse momento aí coincide aí com uma oscilação de desempenho, tá, e resultados. Por quê? Porque os jogadores, eles ainda não se adaptaram
ao estilo de jogo do Flamengo, ao Felipe Luiz e aos seus companheiros. Esperamos que isso aí, ao decorrer da temporada, né, vai melhorando, né? E e isso vai contribuir muito aí para o crescimento e o rendimento da equipe rubro-negra. Agora sim, vamos falar de Matheus Gonçalves para fechar o vídeo aqui rapidinho para vocês. O Vêner Casagrande, ele trouxe a informação aí que o CSKA Moscou ele vai enviar aí uma proposta oficial aí por Matheus Gonçalves. Segundo o Vêner Casagrande, o CSKA Moscou formalizou interesse aí na contratação de Matheus Gonçalves e enviou uma proposta oficial para o Flamengo. Mas sem proposta oficial ainda, tá? A diretoria russa quer saber por quanto o Flamengo pretende vender o jovem na base, tá? Nas últimas semanas ventilou-se aí uma possível oferta de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões de reais, mas ainda não oficializada, tá? Em julho, o Flamengo chegou a aceitar vender o jogador ao Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, e recuou aí após pressão da torcida. Então, segundo o Vêner Casagrande, tá? O time russo ele já tentou ali uma conversa ali, dialogar com a diretoria do Flamengo, saber o preço, quanto que vale o jogador, e o Flamengo aguarda aí, tá? Essa proposta oficial dos russos aí para definir se vai vender o Matheus Gonçalves e não. E você, torcedor rubro-negro, você venderia o Matheus Gonçalves? Deixa aí embaixo nos comentários, tá? Com isso, a gente encerra o vídeo aqui com esse último assunto, tá? Agradeço a todos vocês aí, saudações rubro-negro. Isso aqui é Flamengo, um bom dia aí a todos.